Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Edenilson, sou cristão aí há 21 anos, né, casado, pai de 3 filhos. Aqui no grupo eu trabalho de sistema CLT normal, mas aqui no grupo eu empreendo com estamparia, né? Eu que confeccionei essas camisetas da primeira feira e essa nova camiseta que a gente está divulgando aí, né, para uso diário aí, uso comum. Eu queria agradecer o Marcão, né, por essa oportunidade, né, oportunidade desafiante, porque eu não estou acostumado com isso, fazer apresentação, palestra, essas coisas. Para mim é muito desafiante isso, né? Você sair do sua zona de conforto e ter que apresentar algum conteúdo, né? Presencial já é difícil, imagina online que não tem ninguém aqui para interagir de certa forma, pessoal. Mas vamos lá. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite não vai ser algo muito longo, vai ser bem breve. É compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido, né, nos meus tempos com Deus, no meu relacionamento com Deus, que tem me ajudado e eu acredito que vai poder ajudar muito vocês, né? Como eu falei, são 21 anos de cristão e nessa caminhada com Deus aí, a gente sempre aprende coisas novas, né? E quando você pensa que já aprendeu de tudo, sempre aparece alguma coisa que te desafia, né? Aí para mais perto de Deus, para você se conhecer melhor, né? Para você entender os seus limites, entender as suas origens, né? Que esse é o tema da aula que eu tinha proposto aí quando o Marcão me convidou, sobre de volta às origens, que é algo bastante interessante, porque para a gente, muitas vezes, evoluir, dar uns 2 passos para frente, precisamos voltar um passo atrás, analisar algumas coisas que a gente deixa para trás, deixa passar batido, para poder avançar uns 2 passos, né? E tudo começou no finalzinho do ano passado, algumas coisas que eu estava buscando pessoalmente com Deus, sobre algumas dúvidas, algumas questões, questionamentos que eu fazia, porque você está na caminhada com Deus aí há 20 anos e você olha de repente para dentro de você e vê que lutas, algumas coisas você vence, outras coisas novas vêm e te pega de surpresa quando você é surpreendido por algo novo que você nunca viu e de repente isso te barra, né? Então isso tem a ver com autoconhecimento, né? E algo que eu vi a Glaucia comentando aí que ela está investindo em algo de autoconhecimento, né? A questão desse segmento aí que já faz um tempo que está no Brasil crescendo, que é a questão do coach. Eu particularmente não conheço, vejo alguns vídeos, algumas coisas bem bacanas em relação a isso. E eu acho muito interessante o conhecimento pessoal, né? Você se conhecer, mas de forma espiritual também eu acho muito importante, tão importante também a gente poder investir no nosso relacionamento com Deus, porque Deus, ele tem uma expectativa, né? Quando Cristo veio, né? Viveu entre nós, morreu na cruz, né? Então, todo esse processo a gente chama de a obra consumada da cruz, né? Que tem, para resumir tudo, ela tem um propósito muito significativo para as nossas vidas. E antes de continuar, eu queria compartilhar com vocês 2 versículos para a gente poder entender melhor, fortalecer melhor esse propósito que Deus tem, essa expectativa. O primeiro versículo está em Romanos 8, versículo 29. Deixa eu chegar lá. Romanos 8, 29, fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Então, e a outra é 2 Coríntios 3, só para a gente complementar aqui. 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito, né?
Então, essa é a expectativa e um dos propósitos de Deus é nos fazermos a semelhança do seu Filho, né? Ou seja, que Cristo é a nossa matriz, né? É o nosso exemplo que devemos seguir, devemos nos espelhar e buscar crescer nas características de Cristo, né? Em que sentido? Muitas das vezes, antes de a gente conhecer Cristo, principalmente eu era um analfabeto bíblico, né? Posso dizer assim, não tinha muito contato com a Bíblia, não conhecia muito. E quando eu estudei a Bíblia, que foi me apresentado Jesus, foi algo muito impactante para a minha vida, né? Eu lembro até hoje, em 99, o quanto que isso mudou a minha forma de pensar, né? A minha forma de ver a vida, e me tornei a decisão de me tornar um cristão, né? Saber que tirou um peso da consciência, foi assim, foi muito espetacular. Eu lembro até hoje das minhas primeiras emoções quando eu desci as águas, assim, foi algo incrível, saber que Deus tinha me perdoado, né? Que Deus tinha me libertado, dado a possibilidade de libertar dos pecados, e que a partir dali eu iria caminhar com Ele. E eu acredito que deve ser assim para todo mundo que tomou essa decisão, né? Mas algo, depois que passa o tempo, você descobre que as coisas não mudam automaticamente, né? Você olha para dentro de você, você vê as mesmas manias, os mesmos costumes, né? Os mesmos problemas te bate de frente, né? Desculpa, alguém falou aí? Todo mundo está me ouvindo? Beleza. Não é que eu Sim, ouvi alguém eu falando. te ouvi. Ah, tá. É que eu vi alguém falando aí, vai ver algum microfone está aberto, né? Mas como eu estava falando, então quando passa um tempo, que passa aquela euforia, aquela emoção toda do batismo e tudo, vem os problemas novamente. E aí a gente olha para dentro da gente e vê que existe coisa dentro da gente que não muda automaticamente, né? Que precisa de um trabalho, precisa de um trabalho contínuo, né? E é sobre isso que eu queria falar essa noite com vocês, né? Compartilhar breve sobre a questão de a gente se descobrir, né? A nossa vida, nosso interior, né? Porque às vezes quando a gente se batiza, a gente não muda automaticamente. Isso é um fato. Todo mundo já experimentou disso. Mas o que eu quero falar é dessas possibilidades de mudar o nosso eu interior, né? Para a gente sermos aquilo, nos tornarmos aquilo que Deus desenhou, que Deus preparou para a gente ser, para a gente cumprir o propósito de Deus aqui na Terra, né? E como eu li esses dois versículos, a gente vê claramente que um dos propósitos é esse, que a gente chegue a essa imagem de Jesus Cristo, mas não o Jesus Cristo interno, né? Não o Jesus Cristo interno, mas o Jesus Cristo, desculpa, não o Jesus Cristo externo, Jesus Cristo de fora, mas o Jesus Cristo interno, que é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, no nosso andar. Então eu comecei a estudar sobre essas questões, sobre libertação, sobre cura, e cheguei no item que fala sobre personalidade, né? E eu achei interessante, foi aí que eu comecei a aprofundar mais. E se você for buscar depois no dicionário o significado de personalidade, vai estar escrito assim, ó, que personalidade é a expressão do caráter próprio e exclusiva de uma pessoa, a sua individualidade, né? Ou seja, tudo o que eu penso, o que eu sinto, a minha forma de agir, minhas decisões está baseada na minha personalidade. Então isso é minha personalidade. E só que a nossa personalidade ela é o reflexo da nossa formação, né, da nossa criação, né, de tudo que entrou na nossa vida, que nos formou o que somos hoje, né? E qual que é o problema disso? Se a gente voltar, por isso que o tema é de volta à origem, é que se a gente voltar para o plano original, lá no Éden, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, existia uma harmonia. Existia uma harmonia nesses termos, na questão do sentir, do pensar, né, e do agir. Existia uma harmonia perfeita. Mas o que aconteceu depois com o pecado? O pecado destruiu essa harmonia, né? Destruiu, acabou essa harmonia. Então, a partir daí, o sentir e o pensar já não tinha mais a mesma ordem, né? E a gente vê isso hoje nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa uma coisa,
mas não sente outra, ou sente uma coisa que não queria, ou quer fazer uma coisa que não quer, que não pensa. Enfim, existe uma bagunça às vezes. Às vezes você não acorda bem, você não acorda animado, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, e tudo isso acontece, que é uma luta interna, uma luta dentro da gente. E eu aprofundando mais sobre essa questão da personalidade, eu descobri um item muito interessante que fala sobre a nossa alma. E se a gente for para a Bíblia, a gente vê que a alma é o centro dos debates, dos embates espirituais entre Deus, entre os demônios que quer levar as nossas almas, que quer nos derrubar, quer nos sucumbir no pecado, nas culpas, em tudo. Para quê? Porque ele quer a nossa alma, né? E se a gente for analisar, assim, como que Deus nos criou? O que é o homem? No que consiste o homem? Por exemplo, eu sou um espírito, né? Eu possuo uma alma e habito em um corpo físico. E o importante saber desses três itens que nós que somos formados, gente, é que a partir daí a gente consegue identificar de onde vêm as guerras internas. Se é do espírito, se é da alma ou se é do corpo. Mas basicamente somos isso. E o que é? Então nós somos um espírito, possuímos uma alma e somos um corpo. E detalhe, o que é a alma? Eu fiz um rabisco aqui bem para a gente poder entender melhor. A alma é a parte do nosso ser pela qual percebemos a nós mesmos. Ou seja, nós conseguimos nos perceber a nós mesmos através da alma, através da nossa personalidade, né? Então, e o espírito, nós conseguimos perceber Deus através do nosso espírito, né? E o corpo é o que a gente percebe, o físico ao nosso redor que pegamos, né? Esses três formas da gente. Então, o que acontece? Então, essa guerra que existe para derrubar a alma, para sucumbir, para escravizá-la, é justamente porque é ela que comanda tudo. Porque a alma está ao centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Ela quem comanda. Por isso que em Gálatas fala sobre você alimentar o espírito e não a carne. Porque o que a carne deseja é o desejo da alma. O espírito em si, ele anseia por Deus. Ele anseia por Deus. Mas o grande problema nosso é a alma. É ela que a gente precisa aprender a controlar, é ela que a gente precisa aprender a dominar. E isso através do autoconhecimento. E isso é uma coisa que, até então, eu não sabia, eu acredito que muita gente também não sabia disso, mas o fato é que, quando conhecemos Jesus, a gente vê o plano de libertação e o plano de salvação. Mas existe a libertação, existe a restauração e depois a salvação. Esse tema restauração é algo que passa batido de forma inconsciente. Por quê? Porque ela vai direto de confronto com a alma, com desejos da alma. Que é na alma que a gente carrega nossos traumas. E esses traumas que às vezes estão tão enraizados que não quer se submeter à vontade de Deus. E por isso, quando a gente começa esse trabalho de servir a Deus, a gente vai nas igrejas, a gente está nas atividades, a gente faz um monte de coisa, como eu já fiz nesses longos anos, um monte de coisa, mas volta e meia algo te abate, algo te derruba, algo te desanima. E são essas questões que às vezes a gente ignora, porque a alma precisa ser restaurada, né? E aí, e qual o problema? Como restaurar isso, né? Esse é um processo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos aqui. Eu gostaria que vocês anotassem, para vocês lerem depois o contexto, mas alguns nossos irmãos do primeiro século perceberam isso através de suas mudanças com o Espírito Santo e escreveram nas Escrituras, né, os versículos que nos chamam a atenção, né, e às vezes a gente lê e deixa passar batido. A gente olha, por exemplo, que fala sobre a mente. Anote aí, 1 Coríntios 2, versículo 16, Filipenses 4, versículo dos 6 ao 7, Colossenses capítulo 3, versículos 2. Aí tem Mateus 22, versículo 37. Agora, versículos que falam sobre a alma. Deuteronômio 4, 29.
Mateus 16, versículo 26, Salmos 62, versículo 1, e Salmo 42, versículo 11. Ou seja, as escrituras, elas estão repletas de versículos que nos alertam sobre essa questão da alma, sobre as ansiedades, sobre os desejos, né? E que uma das formas da gente ser parecido, carregar a imagem semelhante de Jesus, é a gente olhar por completo. Em João 10:10, quando ele fala que veio trazer vida completa, ele quis dizer simplesmente isso. Não só nos dar as coisas materiais, não só nos libertar do pecado, mas do nosso eu interior, né? Que muitas vezes carregamos peso, muitas pessoas com sintomas de depressão, com sintoma de várias doenças psicossomáticas. Então, todo esse tipo de doença está relacionada à alma, está relacionada ao seu ser, ao seu interior. E Cristo veio. Se você olhar a ação, as obras de Jesus Cristo, foi buscar restaurar esse povo, buscar tirar esse povo da prisão, dessas prisões internas. O físico, o material, era algo secundário, mas se você analisar bem todas as parábolas, todas as situações em que Jesus resolveu, que ele se envolveu sobre os seus milagres, está relacionado ao interior das pessoas, que ali vivia no contexto. E muitas vezes a gente olha, vê aquela coisa espetacular e tal. Por exemplo, tem a questão da mulher lá que tinha 5 maridos. Né? É uma situação, por que ela foi naquele horário mais quente do dia tirar água? Porque ela sabia que não ia ter ninguém lá. Era uma pessoa que vivia fugido da presença das outras, porque tinha uma má fama. Imagina, todo mundo que via ela apontava o dedo. Imagina para aquela mulher, a autoestima dela estava baixa. Quer dizer, ela não tinha por que viver em comunidade, vivia acusada. E se tem uma coisa que eu acredito que machuca mais uma pessoa, é quando ela própria olha para as pessoas e imagina que as pessoas estão pensando dela. Isso não dá sentido para a vida nenhuma. Jesus Cristo vem e liberta ela dessa prisão espiritual que estava na alma dela, aquela tremenda. Jesus vem, aparece e você vê que o que ela faz depois? Ela larga tudo e sai gritando na rua, no meio na cidade onde ela estava fugindo das pessoas. Então isso é uma transformação, sem falar em outras questões também. Então assim, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, um outro capítulo, uma outra escritura que a Bíblia nos ajuda a crescer nesse processo de libertação, e que é uma coisa que o diabo sabe, e ele nos engana, nos dá muitas distrações, é a questão da Bíblia, do poder da Bíblia. Gostaria que vocês abrissem Hebreus, capítulo 4, versículo bastante conhecido. Hebreus, capítulo 4. Deixa eu chegar lá, minha Bíblia está um pouco. Hebreus 4, versículo 12. Fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais efetiva do que a espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções dos corações. A Bíblia ela tem esse poder, usada da forma correta, né? A Bíblia, o que fala lá em João 1? Fala que antes, no princípio, o verbo se tornou carne, não é isso? A Bíblia é Jesus, gente. Jesus, ele se tornou a palavra de Deus. João 1 não fala isso? Para quê? Primeiro ele viveu literalmente, para a gente se espelhar nele. E depois ele se transformou na Bíblia. Então, através do Espírito Santo que decodifica Jesus para nós, a gente tem esse poder de transformação. De que forma? Como está em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, o que fala lá? Deixa eu ler. Vamos ler para ficar mais... Se alguém achou primeiro aí, pode ler. Achou, Aelson?
É que eu estou te vendo aqui na tela, achou? Se você achou, leia aí, Deuteronômio 6, do 6 Eu ao 9. achei. Achou? Manda bala aí, Glaucia, do 6 ao 9. Que 6 do todas 6... essas... Perdão. 6 do Pode ir. 6 ao 9. Isso. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Amém. O que a Bíblia está falando aí? Comer, beber, dormir, acordar com a palavra de Deus. Que técnica é essa conhecida hoje em dia? É uma coisa que a neurociência chama de repetição. Se você tem algum problema, por exemplo, alguma dificuldade espiritual que você não consegue vencer, que você vive culpado com essa deficiência, isso te tira a sua paz, te tira a sua alegria. A neurociência tem uma técnica chamada programação neurolinguística, onde você vai escrever no mínimo 50 vezes, até a parte do seu cérebro que não se submete, que não acredita nas promessas de Deus para a sua vida, ele possa ser convencido. E aí, consequentemente, a sua alma vai conseguir vencer. Escreva 50 vezes. Por que escrever? Porque esse processo de escrever é o que ajuda a decorar melhor. Né? Tem pessoas no grupo aí que sabem bem melhor do que eu estou falando, neurociência, neurolinguística, né? É um tema bem recorrente. Mas aqui em Deuteronômio 6, ele está falando, você vê a neurolinguística aí, programação neurolinguística, da insistência, da permanência, escrever. A testa representa a mente, deixa guardar na mente. Os braços para se carregar onde você for, falar o tempo todo, respirar. Esse é o processo de restauração da alma. A gente precisa identificar quais são os problemas, voltar ao passado, ver quais são os traumas, que acontecimento que levou você a desenvolver, né, a agir no momento atual, baseado em experiências do passado. Precisa identificar e usar versículos dessa forma. Por exemplo, eu conheço pessoas que vivem culpada, já é cristã, mas vive culpada por alguma coisa que cometeu, que não acredita que Deus perdoa dessa forma, então ela faz um monte de coisa, muita atividade para tentar justificar a ação de Deus, o ato de amor de Deus com ela. E o que a Bíblia fala? Que aonde abundou o pecado, transbordou a graça. Tem que escrever várias vezes até você se convencer de que você é perdoado. Né? Tem as pessoas que carregam outro tipo de, sei lá, tem vários traumas, cada um tem, sabe, onde o calo aperta, digamos assim. Mas para cada situação que você vive, que te puxa para baixo, tem versículos relacionados para te libertar, para te tirar, porque a Bíblia é um livro que liberta a alma. E uma alma liberta, todo o resto vai junto, o corpo, né? De que forma? Existe uma sequência de buscarmos essa transformação, né? Deixa eu pegar aqui, eu anotei em algum lugarzinho aqui, eu achei bem interessante, que era o que eu já estava buscando fazer esses dias aí, mas existe uma possibilidade da gente buscar essa libertação por completo da nossa alma e não acreditar nas mentiras, que a gente vai morrer assim, que a gente vai colocar assim, Deus não trouxe, não permitiu que Jesus Cristo morresse na cruz para a gente viver só metade. João 10:10 fala que é completo, então isso significa uma libertação por completa do nosso interior. A gente tem que acreditar nisso, tem que acreditar na palavra e não acreditar nas mentiras que a nossa alma às vezes inventa. Na justificativa furada, que não passa de desculpas. Mas como que é esse processo? O Espírito Santo, ele recria o nosso espírito, automaticamente nos tornamos filhos de Deus. E a palavra de Deus restaura a nossa alma pela renovação da nossa mente.
através dessas técnicas de repetição, dessas técnicas de meditação, de uma leitura voltada especificamente para isso, não uma leitura para buscar justificar, às vezes, alguma coisa que a gente quer, algum propósito que a gente quer, algum plano, a gente busca, às vezes, confirmação de Deus, enfim. Mas o maior desejo de Deus é de restaurar nossas almas, ser pessoas completas, pessoas como era no começo, onde nosso pensar, nosso agir, nossas vontades eram bem alinhadas. Esse é o desejo de Deus, por isso que ele coloca vários versículos nos levando a que temos que ser comparados a Jesus Cristo, né? Então, o Espírito Santo, ele recria nosso espírito automaticamente, ele restaura, né? Ele regenera esse espírito que foi derrubado pelo pecado no decorrer de nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem esse poder. E a palavra de Deus é a única que pode, com a ajuda do Espírito Santo, restaurar a nossa alma, da nossa mente, e a crucificação da nossa carne, disciplinando a carne, submetendo ao Espírito Santo. Então, esses são os pontos que eu queria passar para vocês essa noite. É algo que eu tenho aprendido aí, não falo como um expert, como um mestre no assunto, mas é algo que tem me ajudado, tem me despertado, isso tem me ajudado muito a padronizar, a me entender, a me reconhecer e saber que eu tenho a palavra de Deus, tenho o Espírito Santo, que pode muito bem e que vai me levar a essa aparência de Jesus Cristo um dia. Amém, pessoal? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite aí. E agora eu queria passar por Ronaldo lá para ele terminar os avisos, se ele tiver aí ativo. Tá por aí, Ronaldo? Me dá um retorno se está ouvindo aí, caso contrário, passa a bola de novo. Ah, Tá tá, ouvindo? não, beleza. Eu estou te ouvindo, mas, Ronaldo, desculpa, só antes de passar para você, que horas que é agora? Já são 8 horas, né? Mas eu queria deixar uns 5 minutinhos aí, se alguém quiser comentar alguma coisa. Tá livre. Quero Bom, eu agradecer. quero. Pode continuar aí. Pode continuar, Graça, depois eu entorno. Tá. Tá. Eu quero muito agradecer, porque é incrível. Eu viro e mexo, eu falo para minha irmã, né? Eu falo, os coaches, o pessoal que está indo por esse segmento, eles se apropriaram dos conhecimentos bíblicos, na verdade, né? E trouxeram de uma forma que as pessoas entendam. Mas é incrível, porque assim, eu falo disso, mas eu não embasei em escrituras. Né? E você falando dessa escritura de Deuteronômio, eu falei, cara, é exatamente isso. Né? Esse conceito do PNL, né? PNL, que é da repetição, que você falou. É incrível a gente ver como Deus ele deixou realmente um manual tão completo para as nossas vidas, e a gente só precisa das outras coisas porque, na verdade, nós somos limitados e a gente não entende completamente a Bíblia. A gente, na verdade, não se dedica em conhecer esse livro, na verdade, como deveria, porque eu tenho um pouco mais de 20 anos na fé, né? E se eu tivesse, nesses 20 anos, me empenhado de fato a conhecer a Bíblia, com certeza eu já saberia desses valores antes, né? Mas eu quero muito assim, agradecer, porque, de verdade, foi muito especial esse tempo, e pensar, né, nessas coisas que você trouxe, da alma, né, que Jesus veio trazer essa liberdade completa, né, dessa escravidão que muitas vezes a gente se impõe de coisas que já são do nosso passado mesmo, né? Mas obrigada. Nada. Ô, Antônio, eu posso... que ela falou algo e me lembrou um outro versículo, só para frisar, não precisa ir lá, eu vou ler. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, só para frisar isso aí. Fala assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja preservado e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só esse versículo para complementar, que aqui ele fala da tricotomia, né?
do corpo, da alma e do espírito, só para frisar que é algo que os apóstolos já conheciam, já isso. Eles descobriram, através do relacionamento deles com Deus e o Espírito Santo, essa questão da restauração por completo, nem só do espírito, nem só do corpo, mas da alma, que é o principal. Eles entendiam que a nossa personalidade está armazenada na alma. Tá bom? Pode falar, Antônio. Então, eu quero agradecer porque, assim, é incrível ver, porque assim, eu vou fazer mais ou menos uns quase 30 anos, uns 28 anos aí, para 29 na fé, e, assim, todo dia é uma guerra, né? Para você combater, né? E, às vezes, quando você está em dificuldade, é difícil você ir para o conhecimento da palavra, né? Que surge situação, você acaba se envolvendo com a situação, mas não tem essa dedicação. E assim, você falou que você era leigo na palavra, e eu também era leigo na palavra e leigo que eu não tinha estudo nenhum. Uhum. E assim, hoje assim, eu tenho esse desejo de entrar na palavra, de meditar, de orar, mas nos momentos das correrias, você acaba despercebido, né? Uhum. Mas assim, tem sido muito importante esse negócio de restaurar a alma. Porque quando você restaura a alma com Cristo, você fica bem, né? Você Uhum. se inspira em outras pessoas, você anima outras pessoas, encoraja outras pessoas. Mas quando a situação do passado volta de novo, você acaba se ferindo a alma. Aí você fica frágil, sensível, né? Então, esse ponto que você falou de lidar em todas as áreas, né, é muito importante, né? Porque Uhum. você vai se completar, né, através Sim, da palavra e com Cristo, para conhecer mais, né? Mas exato. obrigado aí pela encorajamentos, muito importante. Amém, obrigado. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá, então. Obrigado, Edenilson. Nada. Sua colocação tem tudo a ver com o tema mesmo, né? De volta às origens. Então, assim, eu me senti muito encorajado, porque realmente faz a gente... Nós precisamos encontrar o eixo, né? Nossa essência, onde a gente tem falhado, a gente tem tropeçado, para a gente ter força para levantar, né? Uma das coisas que você falou que a gente, muitos de nós, convertidos, ainda temos medo, né? E a questão não é medo, a palavra não seria essa, mas assim, tem questões para ser lidadas, né? Profundas no nosso coração, que muitas vezes é de infância, são traumas, mas obrigado, que isso é um pontapé muito grande, obrigado mesmo. Pessoal, só terminando então os avisos, nós estamos com um projeto para ser realizado em breve. Na verdade, a gente tem pensado sobre a Feira dos Determinados de São Paulo e, consequentemente, do Brasil, né? Mas a gente tem pensado aí numa próxima feira, então eu queria muito pedir a oração de cada um de vocês para esse evento, tá bom? Um outro aviso, nosso próximo encontro vai ser no mês de junho e esse vai ser presencial. Então, próximo encontro, dia 27/6, no lugar de reunião, né, na Galeria Borba Gato, onde se reúne o setor sul e o setor Campo Limpo. Uma outra coisa também, eu queria muito encorajar cada um de nós na doação de sangue. Então, é um tempo de pandemia, é um tempo onde as pessoas têm corrido de hospital, né? E muitas não sabem o valor da doação de sangue, né? Não sabe, não é por maldade, não sabe porque não sabem. Então, assim, eu queria muito encorajar cada um de nós a doar sangue. Se você puder ir vestido com a camisa do Hope, seria de grande valia. Se não puder, com a camisa do Determinado. Eu comentei antes da gente começar esse tempo que quando você coloca a camisa, isso puxa outras pessoas as pessoas correm atrás de pessoas engajadas. Nós estamos vivendo uma época de muita descredibilidade. Então, quando as pessoas entendem que existe um grupo sério que faz um serviço sério, elas não necessariamente precisam ser cristãs para fazer um trabalho sério, né? Então, eu acredito que esse é
É uma forma das pessoas começarem a ver que existe um grupo de referência e que faz doação em um lugar idôneo, né, e com o objetivo ideal. Deixa eu ver aqui uma outra vez, eu fiz umas anotações aqui, umas colinhas que me fez o Edenilson. No dia 20/6, nós vamos ter, às 19h30, no canal do YouTube dos Determinados, nós vamos ter, então, uma videoaula. Eu queria encorajar todo mundo a assistir. Então, o tema é network. Então, a Vanessa Mota, ela já fez uma exposição no ano passado para a gente sobre vendas. Então, eu penso que, como empreendedores, nós devemos estar muito focados em venda. Muitas vezes chega o cliente, que a gente chama agora de lead, né? Chega o lead para a gente e a gente não sabe o que falar, o que desenvolver ou como desenvolver, né? Então, muitas vezes a venda não é concretizada por causa disso. Então, network a gente entende, né? Que é uma rede de relacionamentos e conversações. Acho que é bem importante a gente focar nisso. Uma orientação e conselho que eu gostaria de dar, até para vocês entenderem também a máquina, seria dar like. Você viu um vídeo, dá like, né? Para que você então possa, para que o YouTube e o Google ele possa distribuir muito mais, né? Isso dá audiência para o canal, dá visibilidade e, consequentemente, ajuda muitas e muitas pessoas, tá bom? Nos sigam também, sigam o Instagram dos Determinados. Então, o endereço é determinados_Brasil. E de igual modo também, siga, compartilha. Siga e compartilha. Tem um propósito esse grupo, né? Quanto mais você divulgar, mais pessoas vão saber, mais entrega vai ter, mais visibilidade vai ganhar o canal, né? A página. Um outro aviso, eu queria focar de novo aí em relação à camiseta. Então, o Edenilson está usando, eu estou usando, o Marco está usando a nova camiseta. O poder da mudança depende de você. É o que o Edenilson acabou de falar, lidando com as questões do passado, você vai conseguir ter forças para lidar com as questões presentes e futuro, e sem dúvida nenhuma, Deus na causa, né? Então, preço único, R$30. Então, adquira para você e para quem trabalha com você, né? Eu acho que de aviso, acho que foi isso, Edenilson. Eu quero muito agradecer aí esse tempo junto, agradecer cada um que se dedicou em participar desse tempo junto com a gente, e sem dúvida nenhuma foi de grande valia. E aí eu queria pedir para você, Denilson, terminar para a gente com uma oração. Se quiser Beleza. falar mais alguma coisa. Não, vamos finalizar agora. Beleza. Alguém quer falar, comentar mais alguma coisa antes de finalizar? Ou podemos orar? Eu só queria falar, se puder. Pode. Você e depois a Cilei. Ah, tá. Então, você falou muito do voltar às origens, né? E eu lembrei do que o Antônio falou, né? Que alguns medos, né? Atrapalham, né? E, às vezes, essa questão de medo traz repetição para o cérebro, né? O medo de concretizar, o medo de errar, o medo de se frustrar, também pode atrapalhar, né? Mas, como você falou, né? Jesus Cristo se fez carne, né? Então, puxa, eu entreguei todos os meus medos para ele, né? Então, isso também pode me ajudar a ter essa força de que o medo já não mais me atrapalha, o medo já não mais me impede, né? O que passou, Jesus, ele pagou por mim. Então, eu fiquei pensando no que o Antônio falou, e todas as vezes que a gente sentir esse medinho, é lembrar que esse sacrifício, tudo o que passou, Jesus ele já venceu por cada um de nós. E nós somos vencedores pelo sacrifício dele. Então, esquece um pouco do medo e lembre sempre, né? Repete sempre que Jesus está sempre contigo. Eu fiquei pensando nisso e quis compartilhar e agradecer também. Muito obrigado. Amém.
Cirlei? Boa noite, irmãos. Eu Boa falei noite. que sou corretora, né? E 2 domingos eu assisto o culto durante o plantão. Só que os 2 domingos aconteceu essa guerra espiritual, em que pessoas, seres humanos, né? O outro corretor me coloca numa posição que eu falo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu sou bebê, eu sou velha já, mas eu sou bebê cristã. Eu tenho 1 ano de batismo. Então, realmente a gente não consegue deixar o desejo da carne, né? Então, quando eu vejo, eu já estou brava, eu já estou irada com o próximo, e isso me afasta de Deus, né? Então, por isso, hoje eu vim pensando, a sua palavra foi muito importante para mim, porque eu já vim pensando que eu quero abandonar essa profissão, mas na minha idade é muito difícil recomeçar tudo de novo. Então, eu tenho que persistir, eu tenho que ser perseverante, vou escrever 50 vezes tudo que você falou aqui para ver, e vai me ajudar. Muito obrigada. Legal, bom saber que ajudou alguém. Isso que é satisfatório. Não é, por exemplo, quando o Marcão me convidou, eu confesso que eu fiquei tentado a fugir, mas essa questão de fugir é uma deficiência que tem a ver com a alma. Então, como esse processo é de aprender a domesticá-la, digamos assim, a restaurá-la, eu preciso enfrentar essas coisas novas, que isso que vai me ajudar a dominá-la cada vez mais e mais. Mas uma coisa que me ajuda a acreditar no poder regenerador da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é saber que a Bíblia fala que aquilo que a lei não foi capaz de fazer, Jesus Cristo assim fez. Então ele veio, ele viveu, ele anunciou o reino de Deus, curou muitos, morreu numa cruz, foi embora. Mas em João 1:1 fala que a palavra se tornou carne. Então Jesus viveu aquilo que está na Bíblia. Então a gente precisa se apoderar, pegar todo o Antigo Testamento, toda a lei, depois Jesus veio e depois se transformou no que nós temos hoje na mão. Então, por isso que a gente nunca deve descreditar o poder da palavra de Deus, que quando algo te impulsa, te empurra para longe, para distanciar da palavra de Deus, é justamente essas coisas, né, que não quer ver você restaurada, você restabelecido no plano de Deus. Entendeu? Então, isso, e você tem que ir para a Bíblia, pedir sempre a orientação do Espírito Santo, para que Deus fale com você através da Bíblia, de uma forma, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir e precisa mudar, porque a gente pode cair naquele velho emocionalismo de ouvir, nossa, a palavra foi incrível. Não, mas eu tenho buscado coisas duras na Bíblia, mas que eu preciso ouvir, porque é isso que vai me transformar, me submeter a isso. Tá bom, pessoal? Só fechando, sei que já alonguei demais aí, mas é isso aí, Marcão. Minha parte já foi. Quero agradecer a confiança aí mais uma vez aí, e tamo junto aí.